Vamos falar hoje de carreiras compradas ou pessoas que tiveram um investimento muito alto para estar aonde estão. E até mesmo suspeita de fraude de uma das maiores cantoras do Brasil que jura ter uma carreira internacional. Bom, minha gente, para começar, a gente vai falar do escândalo que tem envolvido a cantora Ana Castela. De uns anos para cá, a Ana Castela se tornou uma verdadeira celebridade. Ficou famosinha e ninguém entende muito bem ali o porquê, né? A menina canta certinho, é bem mediana, mas o ano passado ela chegou a ganhar o Grammy Latino, minha gente, e passou a perna inclusive na Simone Mendes. Eu não concordei, eu acho a Simone muito superior a ela, musicalmente falando, né? Mas agora deu para entender mais ou menos como a Ana Castela teve essa ascensão meteórica e quem estava por trás de tudo isso. Minha gente, para que a Ana Castela ficasse famosa, o empresário chamado Agnes Monteiro investiu uma verdadeira fortuna na carreira da atriz. Foi firmado um contrato entre ele, ela, seus pais e mais 2 empresários. Ele investiria na carreira da cantora e, em troca, receberia 20% de todos os seus ganhos até o ano de 2027. Ele foi responsável pelas grandes parcerias musicais da Ana Castela. Também foi responsável pelo primeiro sucesso dela, chamado Pipoco, que ela gravou junto com a Melody, minha gente. Depois disso, Ana Castela virou um fenômeno musical. Estava em todas as paradas de sucesso. Hoje está no top 10 entre as maiores cantoras do país em vendas de streamings. Ela realmente está muito famosa. Mas, minha gente, eu sempre falo, né? Nunca vi nada demais nessa menina. Acho que ela falta um temperinho ali, sabe? Um salzinho, um açúcar, porque eu acho ela meio sonsa, meio insossa assim. Mas é bonitinha, né? Canta certinho. Só que, minha gente, em 2022, depois de todo o sucesso que ela já estava fazendo, os seus pais e seus empresários resolveram, cortar o contrato com o Agnes. Ele conta que a rescisão do contrato partiu dos pais da Ana Castela, porque eles queriam visar mais lucros em cima da cantora. E ele era uma pedra no sapato para que os pais dela pudessem ganhar mais dinheiro. Ele então processou a família da Ana, processou os empresários e a própria cantora. Ele pede um ressarcimento milionário de tudo que ele deixou de ganhar de 2022 para cá, visto que o contrato dele estava vigente até 2027. E além do processo, minha gente, o Agnes denunciou a Ana Castela na DEIC de São Paulo. Ele diz que ali existe corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele conta que sem o investimento pesado que ele fez, Ana Castela não seria ninguém. E agora que ela é famosa, chutaram ele, descartaram e ele quer a sua parte da moeda. Minha gente, o processo tá correndo. Vamos ver o que vai dar isso aí daqui pra frente. Eu trago todas as atualizações aqui pra vocês, viu? Minha gente, quem se lembra daquela música Vem em mim, sexta-feira, sua linda? Vem em mim, sexta-feira, sua linda, até que enfim, a semana terminou. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro do Dudu cagado dançando, Dudu Camargo. Lembra que ele ia pro SBT todo cagado, ficava dançando essa musiquinha lá? Essa música foi o único sucesso da dupla Alex e Ronaldo. Depois desse sucesso, minha gente, a dupla se desfez. Nunca mais ninguém ouviu falar no nome de nenhum dos dois. Mas o Ronaldo, minha gente, estava vivendo uma vida de luxo. Ele continuava vivendo como um artista. Ele comprava carros de luxo, tinha muito dinheiro. E quando você olhava no Spotify, minha gente, a música dele sempre estava ali no topo. E o pessoal começou a desconfiar. Como que esse cara aí tá no topo, a música dele tá a sensação do momento e ninguém sabe quem é, ninguém nunca ouviu? Alguma coisa de errado não tá certo, né? Minha gente, o Ronaldo Torres procurava alguns compositores experientes e famosos, como Murilo Huff, por exemplo. Encomendava algumas de suas músicas, ouvia, falava, não gostei dessa, vou devolver, tá chata. Mas, minha gente, ele devolvia, ficava com uma cópia,
gravava essa cópia com a ajuda de inteligência artificial, mas a sua voz, soltava no Spotify, e aí que tá o pulo do gato. Ele criou uma verdadeira fazenda de streamings, minha gente. Ele alugou uma mansão de luxo lá em Recife, no Pernambuco, instalou um cômodo cheio de computador, com prateleira e estante de computador. Cada computador operava diversas contas de usuários falsos em pelo menos 5 navegadores diferentes, com números de IPs diferentes para dar localidades diferentes da onde ele estava, né? E com isso, minha gente, a música dele era ouvida, replicada. E aí ele ganhava uma verdadeira fortuna das plataformas de música, como o Spotify, por exemplo. Na semana passada, ele foi descoberto e acabou sendo preso, minha gente. Além dele estar com sucesso forjado, comprado, ele estava dando cano em um monte de compositor ali. Olha que ceboso, minha gente. O cara queria fazer sucesso, mas sem fazer sucesso, né? Nunca vi isso. Eita, cara, ninguém via, ninguém sabia quem era, ninguém viu na fila do pão e tava lá entre os primeiros tocado. Parece tonto. Bom, mas que foi bem bolado foi. Eu acho que só pegaram ele por denúncia, minha gente, porque é difícil descobrir um esquema assim, viu? Mas agora o que adianta, né? Vai ficar preso sem dinheiro, não adianta merda nenhuma. Minha gente, agora a gente vai falar da MC Michael Jackson, a Larissona, minha gente, a Anitta. A Anitta em 2022 gravou um hit chamado Envolver. Era uma música horrorosa e ela dançava como se parecesse uma minhoca epilética, minha gente, um negócio feio, sabe? Mas essa música foi parar no top global do Spotify. O mundo inteiro ouvindo Envolver, minha gente. E a música é chata que você não consegue escutar uma vez, né? Só que aí começaram a achar meio esquisito isso aí, sabe? Ela tem um público tão grande lá fora, mas tão grande que o show dela lota. Só faz casa de show. Ela só faz show em casa de show risca-faca no exterior, com 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Nunca fez um grande show. Só os festivais que ela é chamada de vez em quando, porque esses festivais sempre colocam alguém de música alternativa no meio, né? Mas aí, minha gente, que começou a ficar esquisito. O Spotify falou que ia apurar uma denúncia de fraude nas visualizações da música Envolver da Anitta. Porque os gringos viam aquela música lá no top 50 e via lá no começo entre as 10 e falaram: Envolver Anitta? Quem é Anitta? Anitona? Quem ser Anitta? Nunca ouvi Anitta. Ué, o que está aparecendo aqui? Ninguém sabia o que era, minha gente. Ninguém conhecia, né? E aí o Spotify falou: vamos iniciar uma investigação. Foi aí que uma matéria da Tilt, do UOL, revelou um esquema que fraudava o algoritmo e que, segundo a equipe de Anitta, foi feito pelos próprios fãs. Mas, minha gente, o perfil oficial da Anitta repostou uma postagem lá do X, do antigo Twitter, em que uma usuária ensinava as pessoas a criar várias playlists e contas falsas para que o hit da Anitta se transformasse num hit maior. Eles, minha gente, colocavam várias contas falsas para ficar ouvindo a música 24 horas por dia. Também utilizavam de VPN para que as visualizações fossem de outros países, quando na verdade eram feitas aqui do Brasil mesmo. A Anitta se absteve da culpa, assim como a sua equipe, falou que se alguém fez isso foi os fãs, que ela não tinha nada a ver com isso, que ela nem sabia, né? E na mesma época, a Folha de São Paulo verificou as visualizações que a Anitta recebeu nas suas músicas, segundo os dados da plataforma, foram originadas do próprio Brasil. Não tinha muita visualização de fora, ou quase nada, minha gente. Só que eu não sei porquê, depois abafaram a história, ninguém falou mais nada, né? O Spotify falou que se comprovasse eles iam tirar ela do top 50 global, mas não deu em nada, né? Hoje a Anitta faz algumas participações com vários astros internacionais, como The Weeknd, mas eu acredito que seja mais pra tirar sarro, viu, gente? Aquela música São Paulo lá, que ela pariu em o Anticristo, cantava aquela começo da música com a letra besterenta. Que gringa que ia ter coragem de fazer um papel desse? Falou: vamos pôr uma brasileira fuleira que faz qualquer coisa aí pra fazer esse clipe, daí faz sucesso. É fato, minha gente, hoje ela tá sendo reconhecida lá fora por um pequeno grupo, sabe? Um pequeno grupo de gente alternativa, gente de grupos minoritários, mas não é esse sucesso todo.
E esse hit, Envolver, foi sim um hit fabricado pelos fãs. Sabiam dessa, minha gente? Vai vir uns Anitta Lovers aqui me xingar. Tô colocando todas as matérias de jornal e de revista aqui pra comprovar o que eu tô falando, viu? Se um dia ver um cara, um velho de 40 e poucos anos aqui. Eu falo velho, mas não porque é velho de idade, mas porque é velho pra gostar de Xuxa, né? O cara veio me xingar, não fala assim da Xu. Falei, Xu? Homem barbado, falei, Xu. Minha gente, mas eu acho que o maior escândalo de fraude musical e carreira comprada foi da dupla Milli Vanilli no final dos anos 80, início dos anos 90. Robbie Pileiros e Fabi Morvan formaram, minha gente, uma dupla chamada Milli Vanilli. Só que, minha gente, depois de um tempo, foi descoberto que os dois nunca foram os cantores. Bem parecido com o que aconteceu com a cantora Corona brasileira aqui, que só dublava, né? O empresário Frank Farian, ele queria um projeto audacioso que fizesse muito sucesso mundialmente. Ele precisava apenas de 2 vozes e também de pessoas com corpos esculpidos e que soubessem dançar, que tivessem desenvoltura de palco. Foi aí que ele conheceu Robbie e Fabi. E aí, minha gente, esse empresário tinha já uma música de sucesso, que ele tinha feito uma versão com uma batida diferente e ele precisava encaixar numa voz ali que desse certo, né? Ele pegou alguns cantores de jingles e gravou a versão dessa música. Mas ele precisava de rostos que pudessem ser a marca e escolheu Fabi e Robbie. Os dois, minha gente, fizeram muito sucesso, mas muito sucesso. Eles começaram a se declarar mais famosos do que Bob Dylan, do que Mick Jagger, do que Michael Jackson. Acontece que os dois, na verdade, nunca cantaram nada. Como eu disse, o empresário Frank, ele conheceu a dupla Casa Noturna. Viu os dois falando, esses dois aí, olha, sabe dançar bem pra caramba. Nossa, vocês se conhecem? Os caras falaram, a gente é amigo, se conheceu numa escola de dança. Nossa, vocês não querem trabalhar comigo não? Vou fazer de vocês grandes estrelas. Só preciso do carisma de vocês. Vocês serão uma das maiores vozes, ou melhor, um dos maiores rostos do país. Foi aí que os dois foram contratados, minha gente. A dupla Milli Vanilli fez o maior sucesso no mundo inteirinho, minha gente. Eles chegaram a ganhar o Grammy de Artistas Revelação no ano de 1990. Eles figuravam na Billboard como os artistas mais vendáveis do mundo. Embora os dois até soubessem cantar, eles nunca colocaram a própria voz em nenhuma das músicas que eles se apresentavam, né? Só que isso tudo, minha gente, era um segredo. Com o sucesso, eles começaram a se apresentar em diversas emissoras de televisão no mundo afora. E começaram a perceber que eles tinham um sotaque francês muito forte. E que aquele sotaque não casava com as músicas que eles cantavam. Só que naquela época, minha gente, não tinha internet ainda do jeito que é hoje, né? Então as conversas meio que ficavam parado ali. E no começo as coisas eram apenas dúvidas e não tinham como ser provadas, né? O sucesso começou a subir na cabeça. Os dois começaram a encaixaçar e fumar o fuminho do mal, minha gente. E aí começaram a ficar arrogantes com as pessoas, se acharam estrelas máximas. E eles sempre falavam pro Frank, que era o empresário, a gente quer colocar a nossa voz no próximo álbum. E o Frank, tá bom também, uma hora a gente faz isso, que se fizer agora as pessoas vão perceber. Até que um dia eles foram fazer uma apresentação lá na MTV, minha gente. E o que era para ser um show ao vivo estava sendo tocado com playback. O playback travou na metade e o refrão da música começou a se repetir, se repetir, se repetir. Os dois ficaram nervosos, minha gente, porque o show estava sendo transmitido ao vivo para os Estados Unidos. Saíram correndo atrás do palco, desespero, que não sabia o que fazer.
aí que eles chamaram o empresário na chincha e falaram: a gente precisa falar a verdade e colocar a nossa voz. O cara falou: não, tá dando certo, vai ser assim. Até que um dos cantores originais, minha gente, resolveu aparecer e começou a dar entrevistas para jornalistas dizendo que ele era uma das vozes originais. A situação foi ficando cada vez mais feia, minha gente. Até que a dupla teve uma briga com o empresário e o empresário falou que iria demiti-los. Durante a demissão, ele fez uma coletiva de imprensa e resolveu contar para o mundo inteiro que a dupla Milli Vanilli era na verdade uma farsa, que os dois nunca cantaram na vida. Minha gente, nessa época, eles tiveram que devolver dinheiro de ingressos, dinheiro de publicidade, ficaram completamente endividados e viciados em droga. Eles tentaram um retorno no ano de 1998, cantando dessa vez as suas músicas. Porém, o Robin foi encontrado morto no ano de 1998 num hotel em Frankfurt, na Alemanha, por consumo excessivo de álcool e drogas. O Fábio, minha gente, até hoje tenta ser famoso de novo. Até hoje ele tenta lançar alguma coisa, mas nunca mais conseguiu obter sucesso e credibilidade por conta da fraude do passado. Minha gente, essa moda pega aqui no Brasil. A Gretchen a vida inteira cantando piripiri, não era que ela cantava não. A Gretchen só gemia nas músicas, era uma outra cantora que cantava. Teve a história da Corona também, né? Pegaram esses aqui pra Cristo, coitadinho. Olha, acabou com tudo a carreira deles, deslanchou. Bom, minha gente, nem tudo nesse mundo dos artistas, desse mundo dos famosos, é o que parece, né? E eu sempre falo isso, esse povo vive de aparência, vive de falsidade e vive de promiscuidade. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus e até amanhã. Meu beijo para todo mundo.